Oi, Marcos, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de conversas difíceis, tá? De comunicação em conflito, coisas que nós dizemos ou ouvimos que muitas vezes chega como acusação, né? Para quem nós estamos conversando. E eu vejo assim que isso tem sido, né? Não é algo finalizado, mas um grande aprendizado na minha vida. Espera aí que eu só vou terminar de organizar aqui, gente. O que eu quis fazer hoje aqui na Morada Florescer. Então é isso. Então, para quem não assistiu, gente, os 2 últimos vídeos das lives que eu fiz, que eu deixei no GTV, eu fui falando sobre essa questão dos sentimentos, sobre as emoções, sentimentos, como sentir, como nomear o que nós estamos sentindo. E hoje eu quis compartilhar com vocês algo assim que fez um conhecimento que fez uma grande diferença na minha vida e que isso não significa que eu ainda não cometa erros e falhas, cometo ainda sim em relação a essa questão da comunicação, mas foi algo assim que abriu a minha mente de uma forma, clareou, sabe, e trouxe tanta maturidade para a expressão e a comunicação do que eu sinto. Eu vejo assim que foi um conhecimento que conectou as minhas relações e é sobre como dizer algumas coisas que são mais difíceis, né? Algumas coisas são mais delicadas, porque conforme eu falei então na live passada, quando nós estamos tentando identificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, muitas vezes nós acabamos nos expressando, na verdade fazendo uma opinião sobre o comportamento do outro, que foi aqueles exemplos que eu trouxe, como eu me sinto insignificante, eu me sinto ignorada, eu me sinto traída, eu me sinto usada, eu me sinto atacada. Então, todos esses exemplos são comportamentos, são opiniões que eu estou fazendo, o julgamento que eu estou fazendo sobre o comportamento do outro e eu estou trazendo isso como um sentir. Só que quando eu começo uma comunicação, é sempre importante entender, antes de qualquer coisa, né, depois que você passa por esse processo de identificar, acolher, identificar os seus sentimentos, né, é isso, de comunicação não violenta, isso é muito trazido na comunicação não violenta, tá? É você entender qual é a sua intenção. Qual é a sua intenção quando você se move em direção a alguém para ter uma conversa? Observa se não é isso de que eu vou provar para essa pessoa que eu estou certa, sabe? Eu vou convencer essa pessoa de que ela está errada, ou convencer da minha opinião, ou, sabe, ou eu quero ter a razão. Qual que é a sua intenção ali? Ou às vezes até nesse sentido de que é um pouco inconsciente, mas eu vou humilhar essa pessoa, vou fazer ela entrar em contato com a mesma dor que eu entrei ou que eu acho que ela me fez sentir. Então, antes de você se mover em direção a alguém, claro que às vezes nós fazemos isso por impulso, né? Na hora que nós percebemos já foi, mas a consciência e a expansão dessa percepção é exatamente isso, de aprender novos caminhos para comunicar coisas que são difíceis. E a intenção, então, nessa comunicação que eu quero propor, é sempre isso de conectar com o outro, no sentido de que eu vou ter essa conversa com você, eu quero que você saiba como eu me sinto, exatamente para que nós possamos melhorar a nossa relação. Então, porque eu me importo com você, porque eu me importo com isso que nós temos desenvolvido. Porque se você não importa para mim, eu já nem tenho essa conversa. Então, observa sempre isso. Tenha essa clareza primeiro, antes de você conversar com alguém. Qual é a intenção dessa conversa? Por qual motivo eu quero ter essa conversa? Sabe? Entendendo que sim, numa conversa eu vou falar sobre mim, mas eu vou ter que dar espaço para o outro falar também sobre os motivos, os porquês, os sentimentos do outro também, enxergar esse outro lado. E para essas conversas difíceis acontecerem, nós vamos entrar em contato com muita vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade, como eu já falei para vocês, é assim de deixar, abrir um espaço que existe aqui e que é um espaço que de repente é de dor, é um espaço que é de medo, é um espaço de vergonha, mas que eu só consigo estabelecer essa conexão, eu só consigo que o outro me compreenda, que eu só consigo me sentir vista
quando eu permito que esse espaço também seja aberto para um compartilhar. Então, a intenção, né, quando eu tenho um conflito com alguém, quando eu tenho uma dificuldade com alguém, entender assim o quanto a gente cresce quando nós vamos para essa conversa, por mais que, como eu falei, existe muita falha, existe muito erro, mas a tentativa, a intenção, se existe essa intenção, já é um primeiro passo, né, de um respeito mútuo, de uma cooperação, de uma construção de uma relação. Porque quando nós pensamos em relações, o amor é algo muito forte, né? Que nós queremos sentir o amor, nós queremos entregar o amor, mas o amor por si só, ele não sustenta uma relação. Então, são precisos outros elementos, outros pilares para que esse relacionamento se dê de uma forma saudável. E isso em todos os âmbitos, né, gente? Na esfera profissional, nas amizades, na afetiva, na família principalmente, né? Que são os grandes desafios. Então, entendendo assim que é a preservação, né, do amor, mas nós precisamos de outras estruturas, que aí entra então a questão do respeito, a questão da cooperação, a questão da harmonia e o quanto nós somos capazes de criar essa base, essas condições para que eu possa comunicar então o que me fere. Então, partindo assim disso, de que quando eu passo por uma situação que me fere, se eu não comunico, olha, isso aqui me machucou, isso aqui me deixou triste. Se eu não falo o que acontece aqui dentro, diante de algo que você vem fazendo, diante de algo que, enfim, está acontecendo entre nós, o que vai acontecer, primeiro, é que eu vou sofrer em silêncio. Segundo, que vai chegar um ponto em que eu vou explodir e essa relação não vai ter um elo forte para manter essa relação, porque não foi construído, não houve esse compartilhar do que eu sinto, do que é importante para mim, do que eu preciso e do seu lado também, para que haja essa troca. Então, conforme eu vou engolindo esses sapos, o outro não tem condição de saber o que se passa aqui dentro de mim. Então, muitas vezes eu vou ter um comportamento explosivo e a outra pessoa não tinha nem noção do que estava acontecendo. Então, nós precisamos trazer essa consciência de que o óbvio precisa ser dito, essa consciência de que o outro só tem condição de saber o que eu comunico, né? Não existe essa bola de cristal que, nossa, isso é como que você não percebeu, né? Então, isso de deixar subentendido, muitas vezes com alguns comportamentos infantis, às vezes com alguns comportamentos condicionados, às vezes até porque nós não sabemos fazer de outra forma, isso acaba criando uma lacuna muito grande entre as relações, e é aí que entram os conflitos. Então, às vezes você traz a sua dor, que você já vivenciou, né, na sua construção como adulto, e que são dores que você não curou, que você não olhou para isso, que você não informou o outro sobre a forma como você se sente, mas que isso é real dentro do seu sentir. Então, aí que entra esse conhecimento da comunicação não violenta, de como eu trazer, então, o que acontece comigo quando eu estou vivendo um conflito com outra pessoa, né? De uma forma mais harmoniosa. Então, entendendo assim que quando eu começo com um julgamento, quando eu começo com uma comparação, ou quando eu vou generalizando, você sempre faz isso, você nunca faz isso, toda vez você faz isso. Então, quando eu entro assim nessa esfera do generalizar, ou quando eu entro nesse julgamento de eu me sinto traída, sabe? Eu me sinto atacada. Quando eu entro nisso, é como se eu estivesse apontando os dois dedos assim para outra pessoa. E quando tem alguém apontando os dois dedos para mim, o meu impulso, né, a minha reação espontânea é que eu me mova para trás, que eu busque o meu espaço, que eu busque me defender e reagir diante da sua acusação. Então, quando eu venho com uma conversa, né, de te mostrar o que você vem fazendo de errado, nós nos desconectamos porque eu me sinto atacado, entende? Então, é assim que vão acontecendo os afastamentos, os distanciamentos dentro das relações. E é diferente eu conversar com você para dizer o que você faz para mim, é diferente eu dizer como eu me sinto em relação a algo que você faz, e é diferente nós olharmos para um conflito que está acontecendo. E a proposta, então, né, a sugestão, o convite é que nós passemos a desenvolver, então, essa comunicação
onde somos dois olhando para um conflito e não eu contra você, você contra mim, entende? Porque enquanto eu estou me movendo nessa direção, então existe algo que eu quero preservar aqui, mas eu não estou sabendo como, eu não aprendi como. Então, gente, o primeiro passo seria isso, entender qual é a sua intenção. Observe, se a sua intenção, quando você vai conversar com alguém, se você não tem condição de conversar agora, recolha-se, sabe? Acolha o seu sentir, aquele processo que eu falei nas outras lives, o seu sentir, identifique, nomeie o que está acontecendo com você. E a partir disso, aí você pode ir para uma conversa com a outra pessoa. Não vai nesse momento em que nem você sabe o que está acontecendo e está esperando a compreensão de outra pessoa sobre algo que está passando dentro de você que você não consegue compreender ainda. Então tire esse tempo, recolha-se para que você comece a entrar em contato e clarear primeiro o que acontece dentro de você. No segundo momento, lembrando assim, gente, que isso aqui não é fantasia, a gente sabe que às vezes isso vai acontecer de uma forma espontânea e não vai sair como nós queremos, mas faz parte do processo de erro para chegar no aprendizado, né? No segundo momento, então, observa essa intenção. Poxa, se a minha intenção aqui na conversa com essa pessoa, que eu estou tendo uma dificuldade, que eu estou tendo um conflito, é exatamente mostrar para essa pessoa que ela está errada, não vá nessa direção, não tenha essa conversa nesse momento. Entende por quê? Porque já vai gerar essa desconexão, sabe? Qual que é essa necessidade de você estar certa e a outra pessoa estar errada? Qual que é essa necessidade? De onde vem essa necessidade de provar para o outro que ele está errado, ou de provar para o outro o quanto ele te fere, sabe? Observa se não existe um pouco assim primeiro de vitimismo, né? De que eu estou sofrendo com isso, eu estou aqui como alguém me prejudicando. Entende que é diferente a compreensão de quando eu entendo que o outro, ele pode ser o estímulo. O outro é o estímulo, mas nunca a causa. Então o outro estimula algo que acontece dentro de mim, mas ele não é a causa do que eu sinto, tá? Então, se essa for a sua intenção, demore um pouco mais aqui, processando e compreendendo, não de que forma eu vou convencer a outra pessoa que ela está errada, não de que forma eu vou mostrar que eu tenho a razão, mas do que eu estou precisando nesse espaço. O que eu preciso aqui quando eu quero provar para o outro que ele está errado? Do que eu estou precisando, sabe? Então, de repente, não está claro, e isso não está claro em muitos contextos, porque sempre quando alguém chega para conversar comigo, eu escuto e eu falo, o que você precisa? Ou de que forma você espera ser ajudada? E eu percebo assim que as pessoas, na hora, elas levam um choque com essa pergunta, porque é algo que elas não sabem responder, sabe? Então, quando você vai se mover em direção a alguém, se você não sabe o que você espera receber dessa pessoa, então às vezes você fica frustrada, você fica com raiva, você fica triste, mas você nem sabe ao certo qual era a sua intenção ali, qual que era a sua expectativa nessa troca e nesse compartilhar, em todos os níveis isso. Então, vá para essa conversa quando essa intenção for de eu quero trazer o meu universo para a pessoa, eu quero que a pessoa saiba, tenha clareza, consciência de como eu me sinto diante disso que acontece, sabe? Para que daí ela possa tomar uma decisão, para que a gente possa fazer um acordo, de repente permanecer, harmonizar isso, de repente romper essa relação, de repente estabelecer limites e delimitar espaços, sabe? Então, assim, traga essa clareza de que eu estou trazendo o meu compartilhar para que a gente possa se conectar a partir disso. Muito importante isso. O próximo passo, então, a partir do momento então, que eu identifiquei minhas emoções, meus sentimentos, que eu clareei essa intenção, seria a observação, né, que a comunicação não violenta traz. E eu acho assim que para Laura, foi a grande virada de chave, sabe, em uma conversa e na compreensão do que acontece, até para eu sair, para eu me libertar desse sentimento que muitas vezes vem de rejeição, sabe, esse sentimento de abandono, quando eu comecei a olhar para situações como realmente um olhar de observação e não um olhar carregado de julgamento, sabe? Então, assim, a ideia é o quê? Vamos pegar esse exemplo que eu falei. Eu me sinto usada. Quando que você se sente usada? Vamos supor que eu pedi para você me ajudar na minha mudança. Você me pediu para me ajudar na sua mudança. E depois você fez uma festa e não me convidou. Você convidou vários amigos e não me convidou. Vamos supor que seja essa situação. E eu me senti usada. Se eu chego para você e digo, eu me senti usada,
você de repente não vai ter essa clareza do que eu estou comunicando. É diferente de eu falar o que realmente aconteceu. Então, assim, quando eu trago o que aconteceu de uma forma neutra, imparcial, nós conseguimos olhar primeiro, eu consigo me distanciar dessas emoções que vêm identificadas com a situação. E muitas vezes essas emoções, esses sentimentos estão sim condicionados às experiências que eu tive no passado. E eu também te dou a oportunidade de nós dois olharmos para isso e com essa clareza de que forma o que você fez, qual é a sua intenção por trás do que você fez e como eu interpretei o que você fez. Entende como quando a gente entra nessa esfera que nós ficamos muito mais conectados e encontramos outras possibilidades e soluções? Então, ao invés de eu falar, por exemplo, nessa situação que eu falei, eu me senti usada, eu posso dizer que, primeiro que sentir usada, lembra que eu falei quando a gente coloca opinião sobre um comportamento, não é um sentimento. Quando eu me sinto usada, qual é a emoção, qual que é o sentimento que aflora aqui? Poxa, eu fico triste, eu fico muito aborrecida, enfim, vamos usar como se fosse a tristeza. Então eu me sinto triste quando eu me sinto usada, sabe? Eu me sinto envergonhada quando eu me sinto usada, eu me sinto frustrada. Enfim, identifique qual é o sentimento e não o julgamento, a opinião sobre esse comportamento do outro. Então é diferente de eu dizer que quando você me pediu para eu te ajudar na sua mudança, eu fui, mas quando você fez uma festa, você convidou outros amigos e eu não fui convidada. Eu me senti triste com isso. Olha só como isso é diferente. Quando eu trago o outro para olhar ao meu lado para algo que está acontecendo. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Às vezes eu estou indo muito rápido, ou às vezes não estou clareando muito. Me diz aí se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer. Então, quando eu falo, a observação é o quê? O que aconteceu de fato, sem julgamento, sabe? Porque meu julgamento é eu fui usada. O que aconteceu de fato é que você não me convidou para uma festa, mas você me convidou para eu te ajudar. Entende? Então, a observação eu digo assim que é como se fosse uma fotografia. Se você tirar uma fotografia, todas as pessoas que olharem para essa mesma fotografia vão descrever a mesma situação, né? Lógico, com algumas coisinhas diferentes, às vezes alguém vai notar mais nas cores, na paisagem, outras nos personagens, mas assim, é uma forma imparcial. Então, a observação é isso, o que aconteceu de fato. O que aconteceu que tanto eu quanto você vamos concordar com essa observação. Então, quando você for falar algo para alguém que te machuca, começa dizendo sobre como você se sente, né? Porque quando você se sente, é como se você abrisse esse espaço da vulnerabilidade. Olha, eu estou mostrando um aspecto aqui dentro de mim que dói, que me machuca. E eu estou te comunicando, né? Isso tudo clareando, né? O que está por trás disso, para que você possa compreender o que acontece comigo, sabe? Para que você possa entender como eu sou, como eu me sinto diante das coisas. Então, quando a gente abre esse espaço da vulnerabilidade, é isso. Eu me sinto triste. Então, se eu estou comunicando essa tristeza, é para que a gente possa fazer de uma forma diferente, entende? Mas nós, às vezes, não temos essa intenção de ferir as pessoas se sentem feridas diante de algo que não foi a nossa intenção. E por isso que é importante essa comunicação, nós comunicarmos o que nos fere, para que a pessoa tenha condição de modificar o comportamento dela, caso seja a intenção dela essa conexão também. Porque quantas vezes nós agimos e nós ferimos as pessoas sem que seja a nossa intenção, sem nos darmos conta disso. Então, gente, o exercício é isso, de trabalhar, não é essa acusação, mas é essa observação. E tem eu não entendo como falar isso sem soar como vitimismo. Ah, legal sua colocação, tá? Primeiro, só vou colocar aqui uma frase do Marshall, que é, né, o criador, né, dessa comunicação não violenta. E ele fala, quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber como crítica, tá? Então, quando eu trago a observação, o que aconteceu de fato, mas com uma avaliação, ou seja, com o meu julgamento, as pessoas tendem a receber como uma crítica. Então, se você está me criticando, eu preciso me defender disso. Como eu vou falar, então, isso sem soar como um vitimismo? Vitimismo, primeiro, por isso que eu falo, gente, eu sempre falo isso. Tem 2 passos que são fundamentais para o processo de autoconhecimento e empoderamento, que é a autorresponsabilidade e o estado de presença. Então, esse vitimismo, ele vem da necessidade de que
eu preciso ser alguém que foi afetada, sabe? O que está por trás disso? Quando eu estou me sentindo, quando eu tenho essa necessidade, o que está por trás? Às vezes eu tenho necessidade de acolhimento, sabe? O que está por trás do meu vitimismo é isso. Eu preciso de acolhimento, eu preciso de reconhecimento, eu preciso ser vista, eu preciso de apoio, sabe? Eu preciso de carinho. Então, é legal sair desse papel da vítima, porque a vítima é o quê? São as pessoas que estão contra mim, as pessoas estão nesse movimento de me ferir. E quando a gente entende, assim, primeiro voltando, né, para que, assim, lembrando que o outro é sempre o estímulo e não a causa, grava isso, o outro é o estímulo e não a causa. Então, tudo que acontece comigo é uma responsabilidade minha. Não tem como você me fazer sentir algo que eu não autorizo, que eu não me autorizo. Então, se eu me sinto ofendida com algo que você disse, é porque, primeiro, em algum momento dessa conversa, ou do que você disse, eu me identifiquei. Lembra que eu falei, você estimulou algo que já existia a causa aqui. E às vezes a causa é uma insegurança, às vezes a causa é um trauma, sabe? Mas isso já existia em mim. Então, entendendo assim, como que eu vou falar isso sem ser vítima? Primeiro, trabalhando essa intenção. Então, de repente, você precisa ficar mais tempo dentro da intenção, sabe? A intenção, o que é que eu preciso mostrar para o outro que ele me machucou. Então, quando eu entro nisso, o outro me machucou, não. Eu me machuquei diante de algo que outra pessoa fez. Entende como é diferente? Poxa, Ariane, você me machucou, você me humilhou. Você me humilhou com o que você falou na frente de todo mundo. Quando eu coloco que você fez algo para mim, eu entro no papel da vítima. Porque eu também te dei todo o meu poder pessoal, no sentido de você tem condições, você está autorizado a fazer coisas para mim. Entende? Agora, quando eu comunico de que, opa, você fez algo e diante desse algo que você fez, eu me senti dessa forma, eu pego esse poder pessoal para mim e eu vou nessa direção, não como vítima, mas como uma pessoa consciente e querendo trazer essa comunicação de, poxa, Ariane, isso não foi legal e eu quero conversar com você a respeito. Então, eu me senti humilhada, lembrando que humilhada entraria como uma opinião sobre um comportamento, não é legal usar esse termo também, só estou trazendo aqui para clarear sobre o vitimismo, tá? Então, quando a gente traz, eu me senti humilhada diante de algo que você fez, e não você me humilhou, tá? Mas eu não gosto de trazer isso também da humilhação, do ignorado, da traição, do usado, porque entra como uma opinião sobre o seu comportamento e às vezes não foi sua real intenção. Então, você pode perguntar primeiro para a pessoa, para sair do vitimismo, ou seja, eu vou compreender se essa era realmente a intenção da pessoa. O que estava por trás desse comportamento, dessa atitude da pessoa? Por quê? Porque quando eu entendo que eu fui humilhada, o comportamento da pessoa, né, que é esse estímulo, despertou algo que já existia em mim. Ou seja, às vezes essa humilhação, eu me sinto humilhada diante das pessoas, diante das situações, porque existe uma insegurança, existe uma baixa autoestima, existe falta de amor próprio. Então, quando eu não recebo esse reforço positivo de algo externo, eu entro em contato com essa dor, com essa falta em mim. Entende? Então, assim, não existe lugar para vítima, a não ser quando seja algo real, né, gente? Uma violência física, alguma coisa assim. Mas fora isso, é muito mais o que nós autorizamos e como nós identificamos e compreendemos o que está acontecendo. É uma percepção nossa sobre algo externo. Então, é uma lente que nós usamos e trazemos isso para as nossas relações, para as nossas conversas, para tudo que acontece, né? Como esse corpo interage com o externo, tá? Ficou clara essa questão do vitimismo, Ariane? Não sei, por favor, me diz aí, tá? Então, assim, entendendo isso, e aí eu trago, então, para o outro, eu não lembro o que eu estava falando agora quando a gente entrou nesse assunto do vitimismo, mas seria essa obsessão. Então, você pode, em primeiro momento, perguntar para a pessoa, sabe? Poxa, eu me chateei, eu me feri, foi algo assim que me deixou muito triste, muito desapontada, decepcionada com algo que aconteceu, com algo que eu ouvi. Ficou claro? Que bom. Pergunte, sabe? Tem sido tão libertador trazer o hábito de perguntar para a pessoa, e isso tem causado tão menos sofrimento na minha vida, sabe? Tanta mais clareza, mais maturidade, era algo que até o ano passado eu não fazia. Eu entrava nesse papel de que isso é o óbvio, sabe? É óbvio que a intenção da pessoa era essa. Então, eu não dava a oportunidade da pessoa comunicar e explicar o que se passa ali. Por que ela tem essas atitudes,
por que ela tomou as decisões que ela tomou, entende? Então, quando você simplesmente pergunta, por que você falou isso sobre mim? Por que você agiu dessa forma? Por que você deixou de fazer isso? Pergunte, ouça, dê espaço para que o outro exista nesse compartilhar, sabe? E esse relacionar é isso. Então, eu parto do pressuposto que eu não te conheço, por mais que a gente conviva há 20 anos na mesma casa. Então, assim, é um espaço muito bonito quando a gente começa a olhar para os outros sem essa... como que eu posso falar? Sem deduzir que nós conhecemos e sabemos tudo sobre o outro. Quando eu dou espaço para que o outro exista nessa relação. Então, assim, quando eu acho que eu já sei tudo sobre você, eu já deduzo que você está agindo dessa forma por tal motivo, que você falou isso por tal razão, entende? Agora, quando eu abro esse espaço de eu convivo com essa pessoa há tanto tempo, né, nós temos uma relação tão íntima, mas o quanto eu ainda desconheço sobre você, sobre as suas razões, suas motivações, independente de quanto tempo nós nos relacionamos, independente de quão íntimos nós somos, então quando eu dou espaço para que você compartilhe, para que você comunique, para que você traga clareza sobre o que você fez, sobre o que você falou e sobre as razões das suas atitudes, esses conflitos eles vão se harmonizando, porque daí eu já não tenho certeza do porquê você fez isso, eu preciso dar espaço para te escutar. Assim como eu abro esse espaço, eu crio esse diálogo para comunicar como eu me sinto diante de algo que você faz. E nisso vai estabelecendo uma troca muito mais íntima, muito mais verdadeira, muito mais profunda. Então são vínculos assim mais fortalecidos, diferente de eu partir, né, para uma conversa nesse lugar da criança ferida que quer bater o pé para dizer que ela tem razão, ela faz birra para ser vista, para ser acolhida, para ser amada, sabe? Então assim, quando nós vamos trazendo essa compreensão do que eu sinto, do que eu preciso, da intenção que eu trago para essa conversa, e quando eu chamo então a outra pessoa para estar ao meu lado, olhando para um conflito que está acontecendo, nós amadurecemos e nós fortalecemos então isso e temos a chance de fazer diferente. Enquanto eu te acuso por algo, poxa, você nunca ajuda em nada aqui. Você nunca ajuda em nada aqui nessa casa, entende? Então quando eu falo isso, é natural que a pessoa se sinta atacada, que ela se sinta criticada. Ela não vai se sentir como nós estamos querendo melhorar e desenvolver essa relação. Não, é natural que ela vá buscar também esse espaço de defesa, essa armadura, para que você pare de ser esse estímulo que causa a dor nela. Lembrando que você é só o estímulo, você não é responsável pela dor do outro. Assim como o outro também não é responsável pela sua dor. Então, é diferente. E entendendo assim, sim, com certeza, que o Fernando falou, a ansiedade é um item que trava e sabota conhecer, libertar, conectar e ressignificar. Por isso que eu falei assim, quando a gente não tem a clareza da nossa intenção e do que está acontecendo com a gente, lógico, gente, como eu falei, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos agir no impulso, mas assim, ir treinando isso, de que, opa, eu não estou pronta para ter essa conversa, eu me calo, me recolho, e quando eu tenho essa clareza eu volto, sabe? Poxa, falhei, ok, falhei, em um outro momento eu vou tentar fazer diferente, ou em um outro momento, quando eu estiver mais centrada e mais calma, eu volto para ter essa conversa, sabe? Então, assim, traga do seu universo como você se sente, verbaliza como você se sente diante de algo que aconteceu com neutralidade. E isso da ajuda, gente, é um exemplo maravilhoso. Como eu falei, você nunca ajuda em nada. Por quê? Quando eu falo esse nunca, lembra que eu falei, evita generalizar sempre, nunca, toda vez, tá? Isso é muita coisa. Até esses dias alguém comentou ali, você sempre sabe o que diz. Eu falei, sempre, quando a gente entra no sempre, é muita coisa. Sempre, nunca, tudo, é muita coisa. Então, vamos diminuir essa generalização. Então, assim, você nunca ajuda aqui em casa. Presta atenção nesse exemplo, tá? Quando eu falo isso para alguém, você nunca me ajuda aqui em casa. Quando eu faço essa acusação, primeiro, existe essa intenção inconsciente, do que eu preciso de apoio. Entende? Que a minha intenção nessa acusação é de eu preciso de apoio, mas quando eu falo dessa forma para outra pessoa, ela não vai entender dessa forma. Ela vai entender que como uma crítica, como essa pessoa não é boa o suficiente, o que ela faz nunca está bom, sabe? Então, assim, ela não vai receber de uma forma que harmonize. É diferente de eu falar, eu preciso de apoio e eu estou triste. Poxa, eu estou aqui fazendo tudo, eu não recebi essa ajuda e eu fico triste. Então, é diferente de eu falar, eu me sinto triste quando você não me ajuda, tá? Então, isso é diferente. A outra pessoa entende que você está trazendo essa clareza para essa conexão. E olha só, como a gente precisa aprofundar mais ainda
dentro da observação. Quando eu falo, você não me ajuda, isso está claro, tá vago. Lembra que eu falei que nós temos que trazer o que aconteceu de fato como se fosse uma fotografia, que o que você vai enxergar, eu vou enxergar, outra pessoa que não está nesse contexto vai enxergar, e todo mundo vai enxergar a mesma coisa, nós vamos enxergar o mesmo fato. E quando eu falo, você não me ajuda, isso não está claro. Essa observação ela precisa de mais elementos. Por quê? Eu sempre dou esse exemplo. Vamos supor que eu estou cozinhando e eu falo, você pode me ajudar? E você vai lá e corta a cebola. E eu fico muito frustrada, porque quando eu pedi a sua ajuda, eu não estava querendo que você cortasse a cebola. Eu estava querendo que você lavasse a louça. Era essa ajuda que eu estava precisando. Mas cortar cebola é uma ajuda e lavar louça é uma ajuda. Você, dentro da sua compreensão do que era uma ajuda, foi lá e cortou a cebola. Eu, no meu pedido de você pode me ajudar, estava esperando que você lavasse a louça. Então, assim, não houve uma clareza e eu não trouxe isso como uma observação, porque o que aconteceu foi essa falta de comunicação do fato realmente. Então é isso, quando eu falo para a pessoa que você nunca me ajuda, na verdade eu estou sendo vaga. É diferente de eu falar, quando eu estou cozinhando, você chega e vai para a sala e senta no sofá e você não põe a mesa, entende? Então, quando eu falo isso, a pessoa tem condição de entender do que eu estou falando, do que causa a minha tristeza, do que causa a minha insatisfação e o meu desapontamento. É diferente de eu trazer só para um julgamento, e de uma forma muito ampla, uma forma muito vaga, deduzindo que a pessoa tem uma bola de cristal que está compreendendo tudo que eu estou trazendo para ela, da percepção e do que está sendo movimentado dentro de mim. Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês, nessa questão de como nós tornarmos as nossas conversas difíceis mais fáceis, seria isso, de clarear uma intenção, né? A intenção por trás dessa conversa, é disso de trazer para o outro como eu me sinto, tá? Mas como eu me sinto, sem uma opinião sobre o comportamento do outro, tá? E falando realmente sobre os seus sentimentos, as suas emoções, e trazendo o terceiro passo, então seria isso, o que aconteceu de fato, o que acontece de fato. Não é você não se importa comigo, o que é que você está entendendo, qual que é essa compreensão que você está tendo que o outro não se importa com você. É que a pessoa nunca te telefona? É que você manda mensagem e a pessoa não responde? O que é? Então você coloca isso em fatos, sabe? Traz isso de uma forma que o que você falar vai estar muito claro para essa pessoa e não subentendido, não generalizado. Então, eu te mandei mensagem e você me respondeu só no outro dia. Isso é um fato. É diferente de eu falar, eu te mandei mensagem e você ignorou. Você não sabe o que estava acontecendo no universo dessa pessoa, você não sabe o que estava acontecendo ali. E quando você diz isso, você tirou a oportunidade dessa pessoa se explicar, né, se justificar, enfim, ela trazer o universo dela e compartilhar o que ela vivencia com você. Então começa a praticar isso, eu não parto mais de um julgamento, eu parto dos fatos em si. E isso vai ajudar muito no seu sentir também. Porque às vezes você vai entrar nisso, eu me senti humilhada, eu me senti rejeitada. Será que isso não é a percepção que eu estou trazendo, a interpretação que eu estou trazendo para algo que está acontecendo ou para a atitude de outra pessoa? Muito mais do que o que está acontecendo realmente? Será que isso não é um discurso da minha mente, fazendo uma leitura de algo, de um contexto, muito mais do que a intenção do outro sobre mim? Será que isso que eu estou dizendo não está carregado muito mais de emoções vinculadas com experiências, de dores, de tristezas do passado, com experiências traumáticas, onde eu parto do pressuposto que isso é um ciclo que se repete, muito mais do que o que está se manifestando realmente agora? Então, começa a trazer essa clareza, essa compreensão. Por isso que eu falo, é tão importante nós ampliarmos a nossa consciência, de nos permitirmos olhar de várias formas para uma mesma situação, para o mesmo ângulo, sabe? E trazer esse ressignificar para a nossa relação conosco mesma também. Então, isso de você começar a trazer os fatos em si para as relações e para os conflitos e para as conversas, isso vai ajudar muito na harmonização das suas relações, porque foi algo
que eu comecei a desenvolver na minha vida e que isso me ajudou muito na resolução dos conflitos disso, tá? Então, gente, essa clareza de que o outro é um estímulo, não é a causa, e entender que somos nós olhando para um conflito e não eu apontando o que você faz de errado, como você me fere, e nem você trazendo o que eu faço de errado e o que eu faço que acaba te ferindo também. Então, isso ganha esse respeito mútuo, essa cooperação, essa expressão de como nós nos sentimos diante de algo que vem acontecendo, isso fortalece muito, muito, muito as relações. E é esse compartilhar que eu queria trazer para vocês hoje. E dizer que a partir de amanhã estarão abertas, então, as inscrições para o próximo Mergulhando em Si online, que é um trabalho que eu faço de ajudar a ressignificar a forma como as pessoas se sentem, né, como as mulheres se sentem. E o tema desse próximo Mergulhando em Si, então, vai ser as polaridades feminina e masculina. Então, de que forma a sua polaridade masculina existe, de que forma você pode usar o seu masculino para trazer essa força, trazer essa ação e realização para a sua vida de uma forma que isso não massacre o seu feminino, para que você possa continuar conectada com a sua essência, com a sua intuição, com esse se nutrir. E trazer isso para a prática, no seu ritmo, diante do que você tem condição. Então, a partir de amanhã estarão abertas as inscrições, que estarão abertas até terça-feira, tá? E o Mergulhando em Si vai começar na quarta-feira. Então, são 4 aulas online pelo Zoom, onde eu vou trazendo, então, uma vivência, tá? Nós vivenciamos uma prática de conexão com essas polaridades, e eu vou trazendo, então, esse conhecimento de como você aplicar isso na prática, como você ir trazendo essa leveza, essa suavidade e esse acolhimento para a sua existência, equilibrando, então, essa polaridade masculina, essa polaridade feminina, como você se reconectar com a sua energia feminina, como você polarizar sexualmente, e também essa questão dos limites da vulnerabilidade, ou seja, até onde você pode ceder de uma forma saudável, sabe? Como você começar a colocar os limites de onde até o outro pode ir em direção a você também, para que isso fique leve, para que as suas relações sejam leves, começando na sua relação consigo mesma, tá? Então, amanhã estarão abertas as inscrições, e se você tem interesse, se você quer mais informações, me manda mensagem no direct, certo? E vou pedir para você compartilhar essa live também, vai ficar salva no IGTV, com as pessoas que você sente que estão passando por um momento difícil, que precisam ter algumas conversas que implicam um pouco mais de clareza e consciência para que isso se estabeleça de uma forma mais harmoniosa. Muito obrigada, gente!